Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o gráfico da função quadrática. Para isso, nós iremos percorrer alguns passos até a gente chegar no esboço do gráfico da função quadrática. Eu sempre falo que a gente coloca aí como um esboço, porque a gente não está usando uma computação gráfica, a gente está fazendo aí usando caneta e papel, então a gente não está utilizando aí de uma computação gráfica, ok? Então eu dei aqui uma função quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 3, e a gente vai construir o esboço do gráfico. Para isso, a gente vai seguir algumas regrinhas aqui, um passo a passo, até a gente chegar no esboço do gráfico. Lembrando, gente, que esse passo a passo está todo esmiuçado na apostila, então está feito um por um. Então, o que eu fiz? Eu condensei tudo em um só para a gente seguir o passo a passo, ok? Então, é um resumo aí da página 37 até a página 47 da apostila. Certo? Bem, por que é função quadrática mesmo? A gente já discutiu na nossa última aula remota. O x que tem o maior expoente é o quadrado, 2, então por isso função quadrática, certo? O primeiro passo é encontrar os zeros da função, assim como fazíamos lá na função afim. Só que a diferença agora é que os zeros da função é de uma função do segundo grau, de uma equação do segundo grau. Então eu vou fazer aqui o primeiro passo com vocês, tá? O primeiro passo nada mais é que calcular o Bhaskara, tá? Que é aí o processo que nos fornece os zeros da função, ok? Terminei de fazer, eu vou anotar essa informação aqui no cantinho. Então eu venho lá, para quem não se lembra, o A é o valor que está antes do x ao quadrado, que é 1, o B é o valor que está antes do x, que é menos 4, e o C é o valor que está sozinho, que é o 3. Para quem não se lembra da fórmula, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando aqui que o nosso B é o menos 4, então é o menos 4 que vai ser elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 1, menos 4 é da fórmula, o A vale 1 e o C vale 3. 4 vezes 4 dá 16. Base negativa, expoente par fica positivo. Menos 4 vezes o 1 dá menos 4 e menos 4 vezes 3, menos 12. 16 menos 12 dá 4. Continuando aqui, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. X é igual a menos da minha fórmula, o meu b é menos 4, mais ou menos a raiz de delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 1. X será igual a menos que multiplica menos dá mais ou menos a raiz de 4 é 2, e 2 vezes 1, 2. Nós teremos aqui 4 mais 2, 6, que divide 2, 3. Esse é um valor que zera a minha função. E nós teremos 4 menos 2 dá, deixa eu corrigir aqui, dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que é esse 3 e esse 1? É o zero da função. Se eu colocar eles aqui no lugar do x, isso daqui ficará igual a zero. Por isso que pede, ó, encontre os zeros da função. Então, anotei aqui o primeiro passo, os zeros da minha função. O x é igual a 3 e o x é igual a 1. Esses valores colocados no lugar do x aqui zeram a minha função. Agora, eu vou apagar, qualquer coisa precisar anotar é só paralisar o vídeo. Agora, eu quero encontrar as coordenadas do vértice. Essa parte é nova, tá? A gente não tinha trabalhado com ela ainda, tá? Eu só vou deixar anotado aqui que o delta foi igual a 4, que a gente irá trabalhar com isso. Eu já comentei que toda função quadrática ela tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Para encontrar esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo, eu uso o vértice, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou ensinar vocês a calcular essas coordenadas do vértice. O x-vértice tem uma coordenada, que é menos b sobre 2a, é sempre essa fórmula, e o y-vértice também tem uma coordenada, que é menos delta sobre 4 vezes o a. X-vértice é igual a menos da minha fórmula, lembrando que o meu b aqui vale menos 4, sobre 2 vezes o a é 1. X-vértice é igual a menos que multiplica menos dá mais, 4, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2
2, ok? O y vértice menos da minha fórmula. Lembra que meu delta tinha dado 4? Então, 4 sobre 4 vezes o A. O A aqui é 1. O y vértice será igual a menos 4 dividido por 4, que multiplica 1, dá 4. E aí, menos 4, que divide 4, dá menos 1. Então, isso daqui é o que a gente chama de vértice da parábola. Nós iremos estudar aplicações dele, ponto de máximo, ponto de mínimo, depois eu mostro para vocês isso no gráfico. Então, eu vou anotar essa segunda informação aqui, ó. O vértice deu 2 para o x e menos 1 para o y. Lembrando que o par ordenado, sempre o x primeiro e o y depois. Agora, eu vou apagar essa informação. Professora, a fórmula é sempre a mesma? Sempre a mesma do x vértice e do y vértice. São as coordenadas do vértice da minha parábola, tá? Eu vou olhar o terceiro passo. O terceiro passo é determinar a concavidade da parábola. Então, quem é que determina a concavidade da parábola? É o nosso A, é esse valor aqui que está antes do x quadrado. Se o nosso A for um valor positivo, ou seja, maior que 0, que é esse caso, porque ele vale 1, a concavidade é para cima. Como que eu falo para os alunos lembrarem na hora da prova? Se o A for positivo, se a minha conta está positiva, eu estou feliz, sorriso feliz, certo? E o quarto e último passo, então esse daqui, gente, é a terceira informação, tá? Estou anotando ela aqui. O A positivo, então A maior que 0, concavidade para cima, certo? Depois, nós teremos o quarto e último passo, é a intersecção com o eixo Y. Quem é que nos fornece essa informação? É o valor do C. Então, aonde o gráfico corta o eixo Y, é sempre o valor de C. Lembra lá no da função afim, que era quando o x valia 0, aqui é o mesmo processo. Então, isso valeria 0, isso valeria 0, então sobraria somente o 3. Então, a gente anota aqui, ó, C igual a 3, tá? Bem, é claro que aqui eu estou usando uma lousinha, então o meu gráfico talvez não fique tão perfeito, né? Mas dá pra gente fazer um esboço do gráfico. Aí eu vou ensinar o que cada item eu vou marcar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Plano cartesiano, vamos lá. Aonde marca cada coisa? Encontre os zeros da função. Esses valores aqui são valores de x, quando o y vale 0. Então, eu vou localizá-los no eixo x. Olha só. O 1 e o 3 está localizado aqui, ó, tá? Destaquei na cor vermelha. São os zeros da minha função. Agora, o meu vértice, ele é um ponto, que pode ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesse caso aqui, ó, o x dele vale 2 e o y vale menos 1. Tô destacando ele na cor azulzinha, ó. x2 e o y menos 1. Vou ligar esses dois valores. Esse daqui é o meu vértice. Tá? Nesse exemplo específico, ele será ponto de mínimo, ele vai descer, 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 quando chegar ali começa a crescer, ok? Nós temos também que marcar aqui no gráfico esse ponto de intersecção com o eixo Y, que sempre será o valor de C. Então, nesse caso aqui, o C vale 3, ó, vou marcar ele aqui, tá? Agora, eu consigo ligar esses 4 pontinhos de modo a formar uma parábola e uma concavidade para cima? Sim, eu vou pegar um aqui bem coloridinho para vocês. Então, eu venho aqui, ó, e vou ligar esses 3 pontos. Então, o gráfico da minha função quadrática é esse. Essa daqui é a minha representação algébrica e aqui eu tenho a representação gráfica, ok? Só parar de usar o vídeo, anotar e deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, galera. Tchau!